Minhas saudações a todos. E enquanto eu ouvia vocês cantarem, na preparação, me veio duas coisas à cabeça. A primeira é que quem toca e canta tem talento, quem não tem faz palestra, né? E a segunda é na estrofe chacal devorador. Então tá muito... Gostei dessa expressão, porque Emmanuel usa a chaga, da humanidade. O chacal devorador casa bem com o tema, a questão do egoísmo e a guerra, por que não? A maior expressão coletiva do egoísmo, porque desde os primórdios do desenvolvimento até no reino nominal, no reino animal para o reino nominal, a gente está sempre brigando por espaço, A questão territorial está sempre associada e é uma das variantes. Hoje a gente cria elementos mais sofisticados, religiosos, filosóficos, sociológicos, mas sempre a questão territorial, a posse, é meu, o material está por trás, do enredo de todas as guerras em todos os tempos. Humberto de Campos, ainda quando assinava como Irmão X, do livro Contos dessa e d'Outra Vida, ele nos traz, no capítulo Álbum Materno, a história de Dona Silvéria. E ela registra um diário em que ela conta os elementos mais significativos da vida do querido filho, Maurício. E a narrativa nos mostra e nos dá elementos de como a ação orgulhosa e egoísta pode deformar o núcleo central da sociedade, que é a família. Então, colocados aqui elementos mais rápidos, mas desde já recomendo a leitura, ela conta que, mesmo contra a recomendação médica, Maurício não podia chorar, afinal de contas era um anjinho materializado. Então, ele usou a chupeta até longa idade. Aos 3 para 4 anos de idade, uma criança muito raivosa tinha o hábito de arranhar as babás, e ela achava aquilo lindo, bonito, uma criança de atitude. De 5 para 6 anos, conta esse diário, o lindo Maurício, essa pérola divina, ateou querosene no cachorro da vizinha e tocou fogo. Ainda não tinha 6 anos. Vocês imaginem a criatura. Aos 7 anos, já criava problemas dentro de casa, uma família de posse, tinha frequentes crises nervosas e numa dessas crises nervosas, ele quebrou tudo dentro de casa, talheres, pratos ao chão, e numa dessas quase cegou uma das ajudantes com um arremesso de um copo, 7 anos. Mas a mãe achava que era normal, afinal de contas, quem é que não pode perder a paciência, Uma criança de 7 anos. E quando o pai, passivo nesse processo, ia intervir, era ameaçado, inclusive, de separação, e criando uma dinâmica de desgaste interno, ele se omitia. Aos 9 anos, ela, a Dona Silvéria, cria uma confusão com a professora do Maurício, porque ela, na verdade, é que incomodava o garoto. O garoto era uma pérola, uma criatura acima da média. Aos 11 anos, ele já tinha sido expulso de 3 escolas, demonstrando o perfil idiosincrásico dessa criatura. Aos 17, sempre com muito luxo em volta da sua vida, a mãe obrigou que o pai lhe desse o melhor carro disponível no mercado, isso com 17, sem carteira, sem estudar, sem trabalhar e com comportamento inadequado. E assim o pai fez. Aos 18, o pai acaba morrendo e falecendo pelos impulsos emocionais, levando a um ataque cardíaco, porque ele havia sido intimado pelo delegado a prestar contas por uma série de roubos, violências e tráfico de drogas. E a mãe, na verdade, processa depois o delegado, e dizendo, obviamente, que o filho dela jamais faria algo desse quilate. Aos 19, isso está na narrativa, pegando aqui os pontos principais, 2 senhoras distintas apareceram à sua porta da vizinhança dizendo que o Maurício havia surrupiado as suas joias.
e as duas foram expulsas com muita violência por Dona Silvéria, porque jamais o filho dela roubaria o que quer que seja de outra pessoa. Aos 20 anos de idade, nos mostra a narrativa de Humberto de Campos, que o principal amigo da família, o Noel, chamou ela para uma conversa falando, olha, o Maurício está perdido, está se envolvendo com drogas, se envolvendo com furtos, e agora estelionato. Ele invadiu a minha casa, roubou um talão de cheques, falsificou a minha assinatura e deu uma série de golpes no mercado. Mas Noel estava velho, estava caduco e foi expulso e cortaram as relações de amizades que tinham mais de décadas. E a narrativa encerra quando um grupo de espíritos veio socorrer Dona Silvéria, que havia acabado de desencarnar, e o filho Maurício estava no quarto ao lado, no telefone, simulando o suicídio porque ele tinha dado um tiro na mãe, para poder ficar com a herança. E aí a gente percebe realmente que esses elementos associados ao egoísmo e ao orgulho estão sempre presentes em qualquer mácula, em qualquer deformação do comportamento humano. Embora não seja o egoísmo um tema técnico de difícil compreensão, tem nuances que a dinâmica espiritista nos obriga a refletir, tirando um pouco a conotação da leitura mais sociológica ou de senso comum que nós temos. Já na Grécia Antiga, com o pensamento clássico, né, e dos elementos filosóficos que essa sociedade colaborou para a evolução do pensamento humano, a gente tem a figura da leitura, né, doutrinária associada ao hedonismo, que é nada mais, nada menos do que um elemento filosófico que mostra a ação e a busca pelo egoísmo como um objetivo de realização das nossas necessidades íntimas, como um elemento, como foco, aquilo para dar sentido à vida do homem. Então, essa busca pelo prazer, mesmo na antiguidade, já tinha, vamos dizer, elementos de dicotomia, leituras e posições diferentes sobre essa visão hedonista, e na modernidade veio, obviamente, ganhando novos elementos intelectualizados, sempre defendida por escritores e por artistas mais libertinos. E hoje, confesso para vocês, que não é muito diferente. Então, essa visão hedonista é a busca incessante pelo prazer como meio de dar sentido à nossa vida. Ok, essa é a leitura do elemento filosófico que a sociedade nos oferece. Mas o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz lá no seu capítulo 15? E é importante nunca desconectarmos esses conceitos um do outro. Egoísmo e orgulho, humildade e caridade. Por quê, Fabiano? Porque o Livro dos Espíritos nos ensina e porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina. Porque são os dois maiores livros da história humana. Queiramos nós ou não, queiramos nós ou não. Eu particularmente concordo. Um dia a sociedade vai concordar também com esses elementos, porque são os pilares desse pensamento libertador que a doutrina nos oferece. Então está dito lá, de maneira muito clara, que a caridade e a humildade é a única senda do processo de salvação, não só na Terra, mas em todo o cosmos, em todo o universo conhecido e desconhecido. E, em contraponto, nós temos o egoísmo e o orgulho, que são o caminho da perdição. E aí a gente entende que todo o processo está associado, de viciação, a esses elementos. Como todas as virtudes estão associadas à humildade e à caridade. E a literatura espírita, às vezes, foca na questão da humildade e da caridade, né, dando mais ênfase a um ou outro, por uma questão de elemento conceitual. E aí a gente precisa entender. Ora, o orgulho é colocado como uma grande deformação do pensamento, ora, o egoísmo é a chaga, é o elemento que mostra a raiz do comportamento mais pervertido. Mas é porque eles estão conectados. Um está associado à concepção e outro está associado à ação. E é importante entendermos esses senões, não é mesmo? Então, nesse capítulo está dito lá, né, que Jesus resume toda a lei, todos os profetas, dizendo, olha, nós temos que amar a Deus de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso poder, com toda a nossa capacidade intelectiva, com toda a nossa limitação
de compreensão. E, né, amarmos ao próximo como a nós mesmos. Aí nós temos o redutivo de toda a lei, de todos os profetas. Mas acrescenta, dentro de um princípio absolutamente racional, porque a doutrina espírita é racional. E é por isso que estamos aqui. Né? Que não temos como amar ao próximo se não nos submetemos às leis de Deus. Então, quando nós amamos ao próximo, estamos amando a Deus, porque amar a Deus é nos submetermos, entendermos, compreendermos o seu estatuto divino. E se amamos a Deus, necessariamente, isso nos impõe uma leitura comportamental que é amar ao próximo. Então, esses dois elementos estão absolutamente arraigados do ponto de vista da construção conceitual, e é por isso que os Espíritos dizem, olha, fora da caridade não há salvação. Poderia ter dito fora da humildade também. Por quê? Porque a caridade é o elemento de ação. Como o egoísmo é o elemento de ação e é o contraponto da caridade. O orgulho, né, bem como a humildade, são os elementos que envolvem a questão da compreensão intelectualizada e do comportamento no espectro mental. E aí a gente vai avançar nessa linha. Então, ela, obviamente, é a inteligência, a humildade é essa inteligência sublimada, essa sabedoria que nos permite acessar a verdade. Emmanuel não nos deixa perverter esse conceito quando no livro Pensamento e Vida diz a humildade é a fonte de todas as virtudes. Dificilmente Emmanuel erra. Eu nunca vi nada escrito de Emmanuel que não esteja muito bem construído, embasado e corroborando o que Kardec e os grandes espíritos que materializaram a codificação nos ofereceram. Muito pelo contrário. Inclusive, ele faz parte desse processo quando nos traz essa pérola que consideraremos aqui na nossa falação, que é o texto lá no capítulo 11, em que ele coloca sobre o egoísmo, que é o ponto fulcral das nossas considerações. Então, se ela é a fonte de todas as virtudes, ela é também, diz Emmanuel, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Olha que interessante. Então, temos a humildade como elemento, né, da inteligência que precisa se sublimar. Em contraponto, nós temos o orgulho. Porque, veja bem, quando somos abordados por um policial, e muitas vezes nos incomoda, ali a gente não expressa uma postura egoísta, porque nos submetemos ao policial. Mas, na nossa concepção orgulhosa, ou na de algumas autoridades, por que eu estou sendo abordado por um policial? Né? Quem é ele para me abordar? Porque eu sou um juiz? Porque eu sou um advogado? Porque eu sou uma alta expressão? Eu sou um diplomata, uma autoridade, um alto funcionário público? Um grande empresário? Mas se submete e cede à documentação. Então, mentalmente ele foi orgulhoso. Agora, se ele é arrogante, aí a expressão arrogante, prepotente, corrupto, violento na sua verbalização, aí é a expressão do egoísmo. É a ação da leitura orgulhosa que ele apresenta, porque, afinal de contas, ele é o centro do universo. Eu, o egoísmo, a egolatria me coloca como o principal dentre todos. E talvez, quem sabe, abaixo de Deus. Então, humildade não é, em absoluto, servidão. Humildade não é dependência. Jesus não foi passivo, Jesus não foi submisso, Jesus não dependeu de ninguém. E Jesus é a maior expressão de humildade que conhecemos. Então, humildade é independência, é liberdade interior, é compreensão plena. É o processo da intelectualização. A gente entende e depois aplica. O que é a regra do bom, do bem proceder? A moral. O que é a moral? A moral está na expressão da ação. Então, a humildade é a fonte desse processo. Quando nós entendemos o conceito do que é certo e errado, desenvolvemos a nossa capacidade intelectiva, estamos sendo humildes. E na compreensão do bem e do mal, obviamente nos associando a essa regra do bem proceder, que é a moral, e a moral impõe comportamentos. Qualquer conceito, de qualquer leitura filosófica, doutrinária, independente de ser religiosa ou não, histórica, sociológica, vai sempre vincar o comportamento ético e moral a elementos de ação comportamental, de relacionamento. E é nesse quesito que a caridade é importante. E por isso que o egoísmo é a chaga, porque é o contraponto da caridade. A caridade é a expressão de ação da humildade. E o egoísmo é a expressão
O egoísmo é a expressão da ação, da leitura egocêntrica, da egolatria que vivenciamos no nosso interior, ainda muito rasteira. Mas Adolfo, bispo de Argel, nesse abençoado livro, o Evangelho, lá em 1862, diz: a humildade e a caridade são irmãs que sempre andam de mãos dadas. E o contrário também vale. Por isso, a compreensão conceitual nos faz absolutamente necessária. Lacordaire, um ano depois, em 1863, traz à baila das nossas considerações uma leitura e uma imagem muito forte, rogando a Deus, do alto da sua bondade, que possamos proceder pouco a pouco à demolição dos altares que todos nós construímos ao orgulho e ao egoísmo. Então, Lacordaire está dizendo, e precisamos entender, que ainda essa leitura egóica, essa leitura orgulhosa que nos impõe o egoísmo, está muito presente na nossa personalidade, na nossa idiosincrasia individual e coletiva. Então, temos que destruir esses altares, que todos erguemos. E continuamos, né? Debaixo da assessoria da espiritualidade amiga. O orgulho, então, é o maior dos defeitos e o mais difícil de ser combatido. E o último a ser eliminado. Então, alcançaremos a condição de espíritos puros quando a humildade, na sua expressão máxima, aniquilar o nosso quanto de orgulho. Estamos aqui no orgulho, aqui na humildade. Quando a humildade superar e acabar, né, essa quantidade que compõe a nossa personalidade de orgulho, alcançaremos, obviamente, os páramos luminosos. Isso, obviamente, não é da noite para o dia, né? O Espiritismo não vende milagres, não vende fantasia. E é por isso que nós não temos ainda, por enquanto, bilhões de adeptos, mas teremos. Porque a sociedade vai avançar pela força da imposição intelectual. Não mais por elementos, né, religiosos, pouco cartesianos, que alimentaram o nosso consciente e inconsciente coletivo há milhares de anos. Não é mesmo? E o cristianismo há quase 2000 anos. Então, o orgulho é essa imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade. Essa é a conceituação que o Espiritismo nos oferece. Humildade não é submissão, não é ficar sem roupa, sujo, pedindo esmola, em absoluto. Existem pessoas de posse, jamais podemos associar essa qualidade, essa virtude aos elementos socioeconômicos. Existem homens de posse que são humildes e existem moradores de rua que são absolutamente orgulhosos, violentos, egoístas, prepotentes e arrogantes. Mesmo? Na verdade, eu acho até que essa composição se apresenta mais comum do que nós imaginamos. É porque a gente não conhece, não convive. Quando você passa a conhecer, você vê realmente que nada, absolutamente de nada, no seio das realizações sociais, mesmo as injustiças que são tão presentes na nossa sociedade e no mundo, são à toa, ou sem explicação, ou sem composição da gravidade e da lei de justiça. Não é mesmo? Então a humildade é fruto dessa inteligência sublimada, dessa sabedoria que nos impõe acessar a verdade. E aí a gente recorre ao livro pilar, marco formal do surgimento da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, lá na questão 915. É perguntado, e aí entramos diretamente no ponto que nos traz a baila das considerações de hoje, que é o egoísmo, né? A chaga da humanidade, ou o chacal devorador, né? Como os elementos da música aqui tocada com tanta emoção foi colocado. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo, essa é a pergunta, será um obstáculo ao reinado do bem absoluto da Terra? Pergunta interessante. O egoísmo é um mal maior. Ele se prende à inferioridade dos encarnados. Então, associa esse conceito aos elementos da materialidade, do processo de vinculação ao tangível que nós nos submetemos. Então, essa compreensão nos dá um pilar conceitual. Existem homens que não são egoístas e praticantes da caridade? Sim, existem. Até mais do que a gente pode supor dentro de uma leitura, vamos dizer, mais linear, como nos oferece a questão. Mas não os conhecemos, nos diz a 915, porque a virtude foge à claridade do dia. Olha que interessante. Não é foco. Não é foco.
Como a religião não é foco, né? Como o equilíbrio familiar, a fidelidade, o trabalho, o empenho no desenvolvimento intelectual não é foco, né? Então, essa leitura sobre o egoísmo também não é. Então a gente pode considerar as mídias, né? Os blogueiros, os youtubers de sucesso, os artistas de sucesso. Em geral, a gente vai ver nas suas falas, nos elementos do cotidiano, né? nas cenas do dia a dia, em que são hábeis em divulgar, elementos da mais absoluta egolatria, egocentrismo. Porque é o que vende, é o que se compra, é o que se quer, é o que dá ibope, é o que traz dinheiro, é que é uma ferramenta de exposição e que nos dá os elementos, né, como o hedonismo mostra, de sucesso e de vinculação ao prazer pelo dinheiro, pelo sucesso e pelo poder. Então o ego, nos mostra a leitura espírita, é esse centro da consciência inferior, né? É essa leitura inferior da nossa concepção, da nossa condição enquanto espírito caminhante rumo à luz. A questão 917 continua. Qual é o meio, então, de destruir o egoísmo? E aí a gente percebe, né, aonde os espíritos querem chegar. Das imperfeições é a mais difícil de se desenraizar porque deriva da influência da matéria. É um complemento da anterior. Então o egoísmo está associado ao ter, ao poder, ao querer. É meu, não é seu, né? A gente compra essas brigas a todo instante. Eu e os meus, sim. Os outros, quem sabe. E essa influência, obviamente, que o homem tem, diz, é muito difícil, por conta de todo esse cenário sociocultural, de nos libertarmos. Porque cria um elemento de entretenimento. Tudo. E aí, mas o que é esse tudo? Ele fala, olha, as nossas leis colaboram com o egoísmo. As nossas leis, dizem os espíritos. 1857, estão errados? Não. É só pegar o ordenamento. E a gente vai ver que as pessoas têm medo de se envolver, porque elas vão ser apenadas. Tem medo de defender, porque elas vão ser apenadas. Isso é uma realidade da composição, dos elementos legais da nossa sociedade. Então, o livro do Espírito está dizendo, é muito difícil se libertar do egoísmo, porque tudo concorre para que nós nos coloquemos como egoístas. Aí ele fala, as leis, a nossa organização social, o nosso processo educacional. Olha que coisa extraordinária. Só isso aqui dá um seminário, anos e anos de discussão. Mesmo? Mas está dito no livro que nós aprendemos a respeitar. As leis, a organização social, a educação. E, portanto, o egoísmo só vai se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominante em relação à vida material. E aí ele diz, sobretudo, olha só, quando tivermos a compreensão que o Espiritismo nos faculta. Então os Espíritos estão dizendo que realmente o processo de salvação virá pelo Consolador prometido, né? Que bom que a gente já está rastejando nesse cenário, né? Nos dá motivo de enlevo e de responsabilidade. Quando bem compreendido, palavras dos Espíritos, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Olha que coisa bonita e forte. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, aí ele fala, repito. Aí me lembra daquele programa, né? Que horas são? 19h20. Repita, né? Os Espíritos reforçam. Repito, mostra as coisas, o Espiritismo mostra as coisas de tão alto patamar que o sentimento da personalidade desaparece diante da imensidade. E é isso. Que é uma visão que dilatada, humilde. Porque quanto mais a gente entende, quanto mais nos tornamos inteligentes, quanto mais nos submetemos a Deus, mais entendemos que somos pouco, mas que temos muito a fazer. E a humildade não nos deixa numa posição desconfortável, muito pelo contrário. Porque a gente entende a nossa limitação, mas entende também o nosso potencial, rumo a seres angelicais. Um dia estaremos ainda debaixo da batuta do Cristo, mas renteando, abraçado com Ele, no processo de criação do universo
como compreendemos, né? Porque esses espíritos estão, sim, criando o universo do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. São os grandes construtores, arquitetos dessas constelações, desses elementos cosmogônicos que estamos começando a entender, não é mesmo? Porque Deus assim estabeleceu no seu processo de lei do trabalho e progresso. Um dia a gente vai colaborar efetivamente. Hoje somos elementos em que ele investe, seres criados simples, ignorantes, né? Num processo de destino traçado para a evolução. Quanto mais aproveitarmos o nosso tempo, mais rápidos alcançaremos, obviamente, né, a felicidade, que é o foco, que é o grande objetivo que nos traz ao seio da materialidade terrena. A felicidade fruto de um bom comportamento, de um desenvolvimento evolutivo, intelectual e moral. Ora, o Espiritismo bem compreendido mostra de tão alto, ou seja, nos dá essa visão, nos dá essa leitura dilatada, e a gente passa realmente a ser menos egoísta. A gente passa a ser um pouco mais humilde. Ainda não o suficiente, obviamente, mas já nos dispomos a entender, a compreender esse cenário, não é mesmo? O egoísmo dos outros, diz o livro, é o que muitas vezes nos faz egoísta no processo de autodefesa. E é mesmo, né? Às vezes a gente se pega sendo egoísta num processo de defesa, até do patrimônio construído com muita responsabilidade e ordem. Em face do atual nível de egoísmo, fecha a questão. Essa virtude, ela é forte e necessária, mas muito difícil, porque exige a renúncia da personalidade, da nossa personalidade egóica, em favor da personalidade alheia. E aí a gente entra no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, voltando, né, nesse bate-volta dos dois pilares da doutrina, em que Emmanuel, em Paris, 1861, nos traz a página, a única que ele assina como colaborador da codificação, falando de fato que o egoísmo é a chaga da humanidade, o chacal devorador. E que tem, Emmanuel estabelece de maneira bastante clara, tem que desaparecer porque atrapalha o progresso moral. Porque o progresso moral é ação. O que é a caridade? É amor em ação. A caridade é o espectro do comportamento moral, porque o comportamento está associado à ação mental, corpo mental, a mente que disponibiliza a ação comportamental na construção da etimologia dessas palavras. E diz, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Olha que coisa extraordinária. A gente às vezes precisa parar, cair de joelhos e agradecer a Deus pelo conhecimento espírita, não é mesmo? Devemos fazer isso constantemente, porque é um papel absolutamente extraordinário que, obviamente, vai contar com a nossa ainda inexpressiva e pequena colaboração. Mas como foi dito na oração, é nos mudando e colaborando com a mudança daqueles que estão ao nosso lado que a gente transforma os elementos de uma sociedade. Então, ascender a hierarquia dos mundos é o grande objetivo da doutrina espírita, mesmo? O egoísmo é o alvo para qual todos nós devemos apontar as nossas armas, apontar a nossa força, apontar a nossa coragem. Digo coragem, inclusive, o texto continua, para trabalhar no nosso íntimo, porque é uma leitura de dentro para fora, não é mesmo? É comportamental, então é ação, é de dentro para fora. Eu tabulo pelo orgulho e exerço o egoísmo. Eu mentalizo, né, a inteligência na troca das peças do xadrez e opero com a movimentação da peça. Os conceitos estão absolutamente associados. Então cada um deve empregar, diz Emmanuel, os esforços para vencer, né, intimamente, combater essa chaga, esse vício, essa deformação da nossa personalidade, que utiliza uma expressão comum, devoradora da nossa inteligência, né? Então o egoísmo é um devorador da nossa capacidade intelectual, que é filha do egoísmo, que nos mantém então obtuso e causador de todas as misérias do mundo, nos diz Emmanuel. É a negação da caridade, portanto, o maior obstáculo à felicidade.
E aí Emmanuel lembra do exemplo de Jesus, né, que foi de extrema humildade no contraponto da expressão que nós conhecemos, da passagem de Barrabás e Pilatos, quando Pilatos lava as mãos, né? E mostrando então que o Pilatos foi um grande exemplo na literatura cristã de egoísmo, porque egoísmo também é covardia, é inação, é passividade diante de fazer o certo. Mesmo? Por que ele não quis se posicionar? Porque para ele politicamente não era interessante. Corrupção é egoísmo, mentira é egoísmo. E a gente vai ver que é tudo fruto do orgulho. Vaidade está associada ao orgulho. Ciúme está associado a essa leitura egoísta e, portanto, orgulhosa. Todos os elementos que podemos, né, criar qualquer vocábulo na construção dessa lista inenarrável, imensurável de vícios que nós temos, estão debaixo dessa matriz. E no livro Pelos Caminhos de Jesus, nós temos lá no capítulo 24, né, Amélia Rodrigues, em que ela conta, né? Ela conta a passagem, né? Barrabás, Pilatos e Jesus. E ali a gente tem elementos também, palestras do Divaldo, mostrando que depois ele vai ao suicídio, né? Pilatos, ele cai no ostracismo, perde o poder, separa, vive um processo obsessivo e acaba se matando, mas ele desenvolveu o toque de lavar as mãos a quase todo instante, a ponto de deformar a pele. Pelo impacto, né, da covardia, da postura egoísta que ele teve diante do rei, da majestade do amor, do príncipe da bondade, que ele não conseguiu identificar, né? Então essas imagens são muito fortes. Então, posto esse antagonismo, né, entre a caridade e o egoísmo, a gente entende que um conceito está vinculado ao outro. Cabe a nós, então, segundo nos convoca Emmanuel, apóstolos da nova fé, título convidativo, né? Vamos ser pequenos discípulos por enquanto, quem sabe um dia apóstolos dessa nova fé, obviamente ancorado pelos espíritos superiores, a fim de extirpar esse mal da nossa personalidade e, obviamente, do coletivo, dizendo que esse é o objetivo para dar, de fato, ao cristianismo toda a força que ele merece. Porque o egoísmo está obstruindo a capacidade de caminhada do cristianismo. Sua força está, né? Ele está embaraçado, ele usa no caminho das pedras que embaraçam a sua marcha, né? Nessa leitura da caminhada que o cristianismo precisava fazer, mas que o egoísmo não permite. E o espiritismo é essa repaginação de toda a leitura cristã, porque o espiritismo é cristianismo. Obviamente, nos oferecido de uma maneira muito mais profunda. Então, precisamos expulsar da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Ele fecha o texto magistral, colocando esse elemento. Pascal, 1862, diz que nós temos que nos tornar mais sensíveis aos sofrimentos alheios, ao impacto, né, de uma sociedade que nos abraça sofredora. Porque essa leitura rígida muitas vezes mata os bons sentimentos. E que se na terra reinasse a caridade, o mal não imperaria. Então ele está dizendo, o mal impera. Porque nós deixamos, porque não somos caridosos, porque nós somos covardes, porque nós somos egoístas, porque nós pensamos em nós antes de pensar nos outros. Às vezes lembramos dos filhos, às vezes lembramos da esposa, mas nós é que somos o centro do universo. E é inclusive esse o centro de todo o processo de perdição das religiões tradicionais, onde essas criaturas se acham representantes de Deus na Terra. Jesus não, porque Jesus é pouco. Representantes de Deus. É uma leitura absolutamente egoísta, de uma egolatria e de uma falta de inteligência e de humildade absolutamente marcante. Nós não temos essa autorização, nem podemos, né, arvorar essa visão, porque essa visão deformou toda a leitura cristã e religiosa e nos leva à realidade deformada dos elementos da contemporaneidade. O egoísmo, então, né, diz Pascal, é a negação da caridade. E jamais teremos felicidade se não desenvolvermos a caridade como um elemento
que impõe uma ação disciplinada do comportamento. Como o egoísmo e o orgulho andam sempre de mãos dadas, posta Pascal, a vida será sempre uma carreira que vencerá o mais esperto, o mais forte, o mais rico. Eu tenho um amigo, um cliente, mas que tem uma visão materialista, ele diz: Fabiano, dinheiro e violência só não resolve quando é pouco. E ele não está errado. Na sociedade de hoje, ele não está errado. Não é mesmo? Mas mostra exatamente, né, os elementos de construção do comportamento humano. O dinheiro e a violência. Então, essa leitura hedonista, né, já caminhando para o encerramento, a gente pode pegar, talvez, quem melhor trabalhou foi Epicuro. Ele apresenta uma teoria que define que o ser humano deve buscar o prazer, mas ele traz a busca desse prazer dois conceitos distintos: os não naturais e os naturais. E aí a gente vai ver que a construção doutrinária, filosófica, no fundo, acaba corroborando a tese da leitura religiosa que o Espiritismo abraça, mesmo, né, desvinculado de qualquer tese e pensamento teológico. Então ele diz o seguinte, que esses prazeres não naturais estão ligados a esses elementos que não estão no nosso controle, né? Então ele diz que são efêmeros, são passageiros e não estão totalmente no nosso controle. Aí ele diz: o sexo, os entorpecentes, o poder, a riqueza e a fama. É verdade, né? São elementos de deformação e da busca do prazer e que trazem, sim, um determinado prazer, mesmo, mas que não estão totalmente vinculados aos nossos definidores. Existem variáveis externas, né? A questão do sexo é clara. A questão dos entorpecentes também precisa ter alguém que produz, que vende. A questão da fama, eu posso querer ter fama, mas será que eu vou ter fama? Será que eu vou ter talento para ter fama? Ou será que eu vou me submeter a uma regra de talento que a sociedade nos impõe? Porque realmente o que a gente vê aí de sucesso não tem nada a ver com talento. Mas é o cenário. O sucesso, o poder, eu quero ter poder, mas será que eu vou ter poder? Então são variáveis que são efêmeras, que são prazeres não naturais. Olha o conceito interessante. Então tudo depende de uma série de fatores que o indivíduo não tem o absoluto controle, ele tem um parcial controle. Né? E aí tem os naturais, e aí a beleza, né, da composição que Epicuro nos traz, mostrando que são aqueles que realmente nos levam à felicidade e são os elementos, né, os prazeres que devem ser buscados, porque estão ligados diretamente ao intelecto e ao processo de relacionamento. Olha que interessante. O que é o intelecto? Humildade. O que é o processo de relacionamento? Caridade. Olha a senda do processo evolutivo, único, exclusivo, definido por Deus em toda a realidade universal, dita por Epicuro, sem elementos teológicos. Não é mesmo? Então ele diz que esses dois pontos, o intelecto e o processo de relacionamento, é que enobrecem o espírito. Palavras lindas. Porque não são efêmeros, porque não causam dependência, porque ainda tem isso, né? Tudo que causa dependência com a conotação negativa é ruim. Né? Sexo, o entorpecente, né? As viciações, o dinheiro, o poder, o sucesso. O sujeito tem 1 milhão de, vinculados ao Instagram, né? Seguidores. Se ele perder 10 mil, ele quer pular da ponte. Porque perdeu 10 mil seguidores. Cria um processo de dependência, né, toxicológica, por conta do foco que foi dado lá na visão hedonista, que é absolutamente o cumprimento dos nossos prazeres materiais. Esse é o objetivo final da vida. Essa é a leitura hedonista, essa é a leitura egoísta. Então ele fala, porque esses elementos, o intelectual e o comportamental, né, no processo de relacionamento saudável para com o próximo, não são efêmeros, não causam dependência e não nos decepcionam. Olha que bonito, não é mesmo? Não nos decepcionam.
Então, de fato, pode-se concluir, dentro desse arcabouço que a doutrina nos oferece, que nós somos pessoas cada vez mais cercadas por um individualismo, né? Embora temos uma socialização, mas é uma socialização buscada nesse processo, o atendimento da nossa individualização, do nosso individualismo, tornando, obviamente, todo esse contexto, né, absolutamente egóico, e a gente acaba realmente focando todos os nossos esforços para essa satisfação imediata, né, de cunho individual. Então ele diz que nós somos consumidores hedonistas, continua Epicuro, pois o prazer ele é sinônimo, né, dessa sociedade de consumo. Então, para que nós tenhamos prazer, nós precisamos consumir. Consumir poder, consumir dinheiro, consumir entorpecentes, consumir sexo, consumir sucesso. São os elementos tangíveis que a matéria, por isso é que os espíritos dizem, olha, a questão de estarmos encarnados cria essa vinculação aos elementos tangíveis e nos trazem ao rame-rame dessa leitura egocêntrica. Por isso é que nós encarnamos. Por isso é que estamos debaixo dessa batuta, né, desse cenário absolutamente inferior, dessa turba, né, dessa condição dos pensamentos que compõem essa psicosfera densa, enegrecida, que nos impõe a sempre ter um comportamento mais rasteiro. E a gente precisa quebrar, sair dessa onda magnética, e isso realmente é muito difícil. Mas quando vencemos, ganhamos a encarnação. Esse é o objetivo do processo provacional. E também tem o tônus dos elementos expiatórios. E aí ele lembra, e nós aqui também lembramos, mas dentro dessa visão de Epicuro, mas agora com tônus da modernidade, de outros filósofos, existe um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, em que ele diz o seguinte, que os vínculos afetivos que a sociedade desenvolve hoje são muito líquidos. Ele usa essa expressão, né? São fluidos. Eles moldam e se rompem com muita facilidade. E quando nós vemos os números, né, de divórcios, de separação, de crises conjugais, a gente vê que ele está absolutamente certo. E aí, na sua leitura, a figura do Marquês de Sade surge, né? Foi um escritor libertino e, para quem não sabe, ele foi um político também, né? E ele defendia, inclusive, que o Estado bancasse bordéis públicos para que as pessoas, depois de um dia tenso de atividades profissionais, pudessem, né, obviamente, desanuviar o seu estresse em bordéis públicos custeados pelo Estado. Então ele defendeu isso a vida toda. E a gente sabe um pouco da história desse escritor absolutamente perturbado, que resumiu o prazer hedonista, né, ao grau máximo da sua egolatria, com a satisfação dos prazeres sexuais desenfreados. E a gente tem, inclusive, elementos na literatura espírita que mostram como essa criatura está, ou pelo menos esteve recentemente, no mundo espiritual. Então, a gente pode dizer que 5 elementos são importantes, porque se o egoísmo faz parte da nossa personalidade, como então combater, né? E a literatura espírita nos autoriza a dizer, primeiro, precisamos reconhecer que nós somos egoístas. Se eu sou doente, eu preciso reconhecer que sou doente, eu preciso me submeter à terapia e à medicação que me foi sugerida. Não tem como, né? Eu com dor de cabeça, o Henrique tomar o remédio e a minha dor de cabeça não tem. É impossível fisicamente, não é mesmo? Do ponto de vista espiritual também. Então eu preciso reconhecer, admitir que sou egoísta e, obviamente, dentro desse cenário, perceber que todos os que estão ao meu lado, e aí é a visão de Pascal, né? Se associar mais com o alheio. Todos que estão ao meu lado têm um grande potencial, talvez até maior do que o meu, e eu não posso então desprezar essa realidade, né? Eu tenho que ter um olhar de bondade, me colocar abaixo de Deus e me rentear
com os nossos irmãos. Porque quando a gente se renteia, a gente está disposto a colaborar e disposto a aprender. Então esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto é exatamente entender que é um elemento da nossa personalidade construída de dentro para fora. Então nós temos que combater de dentro para fora. É um processo de autoconhecimento, não é mesmo? Nós precisamos dissolver esse vício, praticando, obviamente, o pensamento saudável, mais do que o pensamento, porque o pensamento é o start. Eu preciso me comportar de maneira saudável, né? Por isso é que os espíritos não dizem, fora do amor não há salvação. Porque existem inúmeras formas de amor, inclusive o platônico, que não dá em nada. Então eu vou ficar, não é, num mosteiro durante 70 anos da minha vida orando, e isso resolve o quê? Muito pouco, né? A gente não é testado, não temos a oportunidade do exercício expiatório e ficamos numa leitura absolutamente platônica, sendo que, de fato, o importante é a interação, é o relacionamento, é a oportunidade de ser útil, são as dificuldades do dia a dia que nos tornam pessoas melhores, não é mesmo? O quarto elemento é porque a gente precisa, dentro desse cenário, sermos mais duros conosco do que nós somos. Porque, de fato, nessa leitura egocêntrica, nós somos o centro do universo e o problema está no outro, não em mim. E quando a gente desconstrói, né, esse patamar intelectual de compreensão, que aí a humildade nos oferece isso, a gente passa a entender, de fato, que o problema está realmente em nós. E nessa leitura, nessa autoavaliação mais dura, a gente passa a desenvolver um processo de policiamento mais efetivo, né? E o quinto, não menos importante, é reconhecer que os nossos adversários ou os nossos inimigos espirituais ou materiais, aqueles que criam, né, desconfortos e vicissitudes, obviamente não são e não devemos considerar como adversários ou como inimigos. Entender de fato que esses processos nos ajudam nessa interação divina a transformar esses elementos de perturbação e de ódio no amor. Então, é reconhecer que esse nosso adversário é também um grande colaborador para o nosso crescimento. E a gente encerra trazendo um elemento da biografia do Chico que todos conhecem, mas que é sempre bom, porque vários dos seus biógrafos são, vamos dizer, unânimes em dizer que o Chico era incansável na sua disposição para o trabalho. E estamos falando de um homem velho, com inúmeras doenças, tomando remédios, mas que todo dia estava disposto à sua atividade em favor do próximo. E quando ele era questionado, e muitos o questionavam porque ficavam surpresos, né, com a sua vitalidade, com a sua capacidade de amar, com a sua disposição disciplinada para a caridade, perguntava, mas Chico, como é que você consegue, né? Como é que você consegue tanta disposição para atender centenas de pessoas todos os dias? E aí ele sempre respondia com muito carinho, né, com aquele jeitinho dele, ele fala, olha, o corpo é meu, então, sendo meu, ele pode sofrer, mas o semblante é do próximo, e sendo do próximo, ele deve sorrir. Essa imagem é fantástica. E nos mostra, né, como essa criatura teve disposição sempre de ajudar o próximo. Estamos ainda distantes disso, mas vale o exemplo. E eu agradeço aqui o tempo que a casa nos concede e o espaço. Obrigado.